Antes de começar o vídeo, eu preciso falar algo muito importante com você. Se esse canal ainda está no ar hoje, é por causa de pessoas como você. Por isso, eu te peço de coração, se inscreva e deixe o seu like. A verdade é simples e precisa ser dita. Sem a monetização do YouTube, a gente não consegue continuar fazendo esse trabalho. Não é fácil manter um canal de notícias independente. E cada like, cada inscrição, é o que mantém tudo isso vivo. Se esse conteúdo faz sentido para você, se ele te informa, te ajuda ou te faz refletir, apoie o canal agora. Muito obrigado por estar aqui, de verdade. Agora, vamos ao vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, dia 21 de dezembro de 2025, uma notícia muito importante foi publicada pela CNN Brasil. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos falar sobre a recente operação da Polícia Federal que tem gerado intensas discussões no cenário político brasileiro. A operação da Polícia Federal, envolvendo os deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi, ambos do PL, gerou forte reação da oposição no Congresso Nacional. Segundo a apuração da analista de política da CNN, Edilene Lopes, integrantes da base bolsonarista acreditam que há uma estratégia orquestrada para enfraquecer adversários políticos. De acordo com fontes do Partido Liberal, ouvidas pela reportagem, a percepção é que a operação faz parte de um plano coordenado pelo governo federal em conjunto com o Supremo Tribunal Federal para debilitar a base do ex-presidente Jair Bolsonaro visando as eleições de 2026. A escolha dos alvos não seria aleatória, segundo a oposição. Sóstenes Cavalcante ocupa a posição de líder do projeto de lei na Câmara dos Deputados, enquanto Carlos Jordi é conhecido por sua forte presença nas redes sociais e atuação expressiva na base bolsonarista, especialmente em defesa de operações policiais realizadas no Rio de Janeiro, seu reduto eleitoral. Um parlamentar do projeto de lei, que preferiu não se identificar, afirmou à CNN que caso a operação não fosse direcionada apenas ao partido de Bolsonaro e atingisse também siglas de centro e esquerda, faria um verdadeiro strike, sugerindo que há mais irregularidades em outros espectros políticos do que na base do Partido Liberal. Embora alguns integrantes do PLEI não neguem possíveis irregularidades cometidas pelos colegas de partido, a interpretação predominante é que existe uma seletividade nas investigações. A oposição argumenta que as operações relacionadas a emendas parlamentares têm focado principalmente em políticos de direita, enquanto parlamentares de centro e esquerda estariam sendo poupados. Para a base bolsonarista, a atuação da Polícia Federal estaria sendo direcionada pelo governo Lula através do ministro Flávio Dino. A oposição alega que diversos parlamentares do campo conservador estão com processos pendentes no Supremo Tribunal Federal, enquanto políticos de outros espectros ideológicos não enfrentariam o mesmo tratamento. Os textos gerados por inteligência artificial na CNN Brasil são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN. A operação da Polícia Federal contra os deputados de projeto de lei Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi ocorre em um momento delicado da política brasileira, onde a confiança nas instituições e a polarização política estão em alta. Historicamente, as operações da PM têm gerado grande repercussão e muitas vezes são vistas como instrumentos de pressão política, seja para consolidar poder ou para enfraquecer adversários. A ideia de que o governo Lula poderia estar usando o apeneamento familiar como uma ferramenta para desestabilizar a oposição não é nova e remonta a estratégias vistas em outros momentos da história política do Brasil, onde o uso de instituições para fins políticos foi amplamente debatido. Esta notícia é importante porque toca em um ponto sensível da democracia: a imparcialidade das instituições,
Se a percepção de que a planeamento familiar está sendo usada politicamente se consolidar, isso pode levar a uma erosão ainda maior da confiança do público nas instituições governamentais. Além disso, com as eleições de 2026 no horizonte, qualquer movimento que possa ser interpretado como uma tentativa de manipular o cenário político pode ter consequências significativas para o futuro político do país. Para entender melhor o contexto histórico, é importante relembrar outros momentos da política brasileira onde instituições foram acusadas de parcialidade. Nos anos 60 e 70, durante a ditadura militar, o uso de órgãos governamentais para reprimir a oposição foi uma prática comum. Embora o contexto atual seja democraticamente diferente, o temor de que a história possa se repetir de alguma forma ainda ressoa entre muitos brasileiros. Nos anos 90, o Brasil também enfrentou escândalos de corrupção que colocaram em xeque a confiança nas instituições. A famosa Operação Lava Jato. Anos depois, destacou novamente a questão da imparcialidade institucional, começando como uma investigação legítima, mas logo sendo acusada de ter motivações políticas. As consequências de uma possível manipulação política nas operações da Polícia Federal são significativas. Em primeiro lugar, pode resultar em uma descrença generalizada nas instituições, criando um ambiente de instabilidade política e social. Quando a população começa a desconfiar de que instituições supostamente neutras estão sendo usadas como ferramentas políticas, a legitimidade dessas instituições é afetada. Isso pode levar a um aumento da polarização social, onde grupos se veem mais divididos e conflituosos em relação a questões políticas e ideológicas. Além disso, tal descrença pode se traduzir em menos participação cívica, onde os cidadãos se tornam cínicos em relação ao processo político e menos propensos a se envolverem em ações democráticas. Como votar? Outro aspecto importante é o impacto nas futuras eleições. Se a percepção de parcialidade persistir, a confiança no processo eleitoral pode ser abalada. Em um cenário onde a política já está altamente polarizada, qualquer suspeita de manipulação pode ser explorada para deslegitimar resultados eleitorais, levando a protestos e instabilidade. Observadores internacionais que monitoram a saúde democrática de nações ao redor do mundo podem também levantar preocupações sobre a integridade do sistema político brasileiro, afetando a imagem do país no exterior. Comparando com outros casos internacionais, muitos países enfrentaram situações onde a imparcialidade das instituições foi questionada. Nos Estados Unidos, por exemplo, o uso do Polícia Federal norte-americana em investigações durante as eleições gerou controvérsia sobre a influência das instituições no processo eleitoral. Na Turquia, o governo de Recep Tayyip Erdogan foi amplamente criticado por usar o sistema judiciário para perseguir opositores políticos. Esses exemplos mostram que a questão da imparcialidade institucional é um desafio comum em democracias ao redor do mundo. Diferentes perspectivas emergem desse cenário. Enquanto os apoiadores do governo podem ver as operações como parte de legítimas investigações para erradicar a corrupção, a oposição as vê como tentativas de opressão política. Para muitos analistas, a chave está na transparência e no devido processo legal. As instituições precisam ser vistas como operando acima de interesses políticos, mantendo-se fiéis aos princípios democráticos. Para isso, é essencial que haja supervisão independente e mecanismos de responsabilização claros. Do ponto de vista filosófico, essa situação levanta questões sobre a natureza do poder e da justiça. O filósofo francês Michel Foucault destacou como o poder se manifesta nas instituições e como elas podem ser usadas para controle social. Nesse sentido, a desconfiança nas instituições pode refletir uma crítica ao sistema de poder vigente, onde as estruturas que deveriam servir ao interesse público são percebidas como servindo interesses particulares. A ideia de justiça, então, se torna não apenas uma questão de aplicação de leis, mas de garantir que essas leis sejam aplicadas de forma igualitária e justa. Além disso, a crise atual pode ser vista através das lentes do filósofo italiano Antonio Gramsci, que falou sobre a ideia de hegemonia cultural e política.
Gramsci destacou como as elites dominantes utilizam instituições para manter o poder. Nesse contexto, a desconfiança nas instituições poderia ser vista como uma ruptura dessa hegemonia, onde diferentes grupos buscam redefinir o que é considerado legítimo. Para aprofundar o entendimento desse cenário, é necessário considerar também o papel da mídia e da opinião pública. A mídia muitas vezes atua como um espelho das tensões políticas, refletindo e amplificando as divisões sociais. A maneira como a operação da Polícia Federal é retratada na imprensa pode influenciar significativamente a percepção pública sobre a imparcialidade das instituições. Se as reportagens forem vistas como parciais ou tendenciosas, isso pode aumentar ainda mais a desconfiança entre diferentes grupos políticos. Além disso, o papel das redes sociais na disseminação de informações e desinformações não pode ser subestimado. Em um ambiente onde as fake news se espalham rapidamente, controlar a narrativa torna-se um desafio significativo para todos os atores envolvidos. Governos, partidos políticos e instituições precisam se adaptar a esse novo ecossistema de comunicação, onde a informação flui de forma descontrolada e pode ser facilmente manipulada para servir a interesses específicos. Finalmente, o cenário atual também nos obriga a refletir sobre o papel da educação cívica e política no fortalecimento da democracia. Um eleitorado bem informado e crítico é essencial para a saúde de uma democracia. Promover a educação cívica e incentivar o pensamento crítico são passos fundamentais para garantir que os cidadãos possam discernir entre informações confiáveis e manipulações, ajudando a manter o sistema político responsivo e responsável. Então é isso, pessoal. Essa foi a notícia de hoje publicada pelo Diário do Centro do Mundo. O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like que ajuda muito o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito. E eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.